Olá amigos, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano, a qual também faz parte das atividades de assistência espiritual desenvolvidas pelo nosso Instituto. Por isso que nós sugerimos àquelas pessoas que têm interesse que visite a parte do Instituto Espírita Amigo Germano, nos canais do YouTube, Facebook e Instagram, que irá encontrar estas e outras exposições para que tenha maior esclarecimento, orientação, consolo e também possa fazer as suas reflexões. Na exposição de hoje, vamos falar sobre uma das frases que Jesus proferiu, dentre tantas, quando ele nos disse: observai os pássaros do céu. Este tema está referenciado lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Pois bem, quando Jesus pronunciou essa frase, ele seguiu falando desta maneira: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam, mas sim acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os comem. Continua Jesus: não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer, e de onde tirarei as vestes, então, para cobrir o seu corpo. Observai os pássaros do céu, pois não semeiam, não colhem e nada guardam nos celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Continua Jesus: observai também os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam. No entanto, nem o rei Salomão, com toda a sua glória e a sua pompa, jamais se vestiu como eles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva do campo, que existe hoje, mas amanhã poderá ser lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir ou socorrer, ó homens de pouca fé. Então Jesus frisava bem essa frase: ó homens de pouca fé. Pois bem, todas essas palavras e as citações de Jesus, se fôssemos interpretar da letra fria, como está escrito, seria praticamente negar toda a previdência que o homem deve ter. O homem deve se precaver sempre. Ou seja, ele deixaria de se preocupar com o seu abrigo, com o seu alimento, com a sua saúde e com seus confortos materiais. Esperaria tudo que viesse, como se dizer, de mão beijada, ou caísse do céu. E nós sabemos que não é bem assim, Seria, no entanto, deixar de exercer o seu trabalho digno, e também de todo o progresso inerente ao seu desenvolvimento, tanto intelectual e espiritual, que deve sempre acompanhar a nossa evolução. Se assim fosse também, o homem iria se limitar a esperar tudo passivamente, enquanto que suas forças físicas e a sua capacidade intelectual ficariam inativas e certamente estaria ainda, quem sabe, morando ou habitando as cavernas. Mas certamente que não pode ter sido esse o pensamento e o objetivo de Jesus, porque estaria até ele próprio se contradizendo quando ele disse que, noutras vezes que ele se pronunciou, ele frisou muito bem, se referenciou às leis da natureza, que é a lei do trabalho, a lei do progresso, e assim por diante. Porque Deus criou o homem sem as vestes e sem alimento, no caso, mas ele deu o quê? Deu-lhe inteligência para que fabricasse as suas vestes, produzisse o seu alimento e assim por diante. Ele deu a capacidade intelectual.
para que desenvolvesse essas coisas todas. Portanto, essas palavras não são mais que uma alegoria, ou até, de certa forma, no sentido figurado, que Jesus quis nos dizer que a providência divina nunca deixa o homem abandonado, né? Mas desde que nela confiem. E sempre inspira, a providência divina sempre vai nos inspirar ao quê? A encontrar os meios necessários para nós sairmos das nossas dificuldades e assim termos uma evolução mais digna. Deus conhece todas as nossas necessidades e a elas provê. Mas de que forma? Sempre conforme o necessário e através do nosso merecimento. Ocorre que o homem, muitas vezes, ele é insaciável. Os seus desejos são ilimitados. Ele não se contenta com o que tem. Incorrendo muitas vezes, então, na ganância e na sua vaidade perante aos demais. Eu quero ter mais que o outro. Eu quero me sobressair pela minha posse. E quanto mais coisas eu tiver, mais eu vou ficar saliente. Isso se chama vaidade. Pois bem, a terra sempre vai produzir o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, desde que os homens saibam administrar esses bens, conforme as leis da justiça, da caridade e de amor ao próximo. A terra sempre vai estar produzindo aquilo que cada um precise, né? Estamos vendo agora aí essa guerra, tudo por ganância, em querer mais e mais o poder. Quando a fraternidade reinar entre os povos, ninguém passará fome, porque a sobra para uns poderá suprir a insuficiência de outros. E Jesus exemplificou muito bem isso, dizendo assim: se aquele que tiver uma grande quantidade de sementes as distribuir a outros, elas produzirão 100 vezes mais para si e para os outros. No entanto, se as comer sozinho, ou então amontoar no celeiro e acumular, os vermes as devorarão. Haverá o desperdício e não haverá o bastante para todos. Olha como é significante esse exemplo que ele deu. Portanto, continua Jesus, não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, e sim acumulai-os no céu, onde são eternos. Ou seja, as nossas virtudes e o bem que nós fizermos vai estar sempre acumulando algo que nos esperará no futuro. Não dê mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. O que Jesus nos diz é que não podemos exagerar na busca desenfreada das coisas materiais, das coisas terrenas, que são efêmeras e, portanto, têm um fim, dando a estas total prioridade, esquecendo por completo as coisas espirituais, as quais são eternas. E esse é o verdadeiro tesouro que nós devemos nos preocupar. A caridade e a fraternidade não se impõem através das leis, mas sim pela consciência de cada um. E finalizando, meus irmãos, convido a refletirmos no que Jesus nos disse. Busquemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, pois todas as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Refletimos. Que assim seja.